Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Imagine você tomar um remédio, uma droga, que ela faz você usar 100% da sua capacidade cerebral. É essa a premissa desse grande filme com um ótimo roteiro, baseado num grande romance, Sem Limites, com Bradley Cooper, Robert De Niro no elenco. O filme traz essa premissa de um escritor fracassado que está tentando fazer o seu novo romance e não consegue, está com bloqueio criativo. Então o seu cunhado traz uma droga experimental para ele fazer uso. E no que ele faz uso, essa droga abre e o faz usar 100% da sua capacidade cerebral. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. E olha, é uma história muito bem desenrolada na película, hein? Lançada no ano de 2011, gastou apenas 26 milhões e fez muito sucesso, disputando alguns prêmios. Logo mais depois da película nós estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Em Sem Limites, esse filme de 2011, Bradley Cooper é um escritor que está com bloqueio criativo. Ele tem um prazo para entregar o seu novo romance, mas ele não consegue. Aliás, ele nem tem ideia para começar a sua obra. Ele está namorando a sua parceira, que já está cansada, a relação já está saturada e já chegou ao fim. E no que eles se encontram, ele está para terminar com ela. Só que esse filme não começa aí. Começa com ele no paradeiro, né? Na beirada do edifício onde ele vai morar ainda, prestes a saltar, a cometer suicídio. Aí depois que volta e começa a mostrar cenas do passado que levou ele até aquele momento. Então bora lá então. O seu cunhado, vendo a dificuldade que ele está tendo, oferece um NZT, uma droga experimental que ainda não foi lançada ainda, mas está fazendo muito sucesso nas ruas com os usuários. E no que ele experimenta ela, ele tem acesso a muitas partes do seu cérebro. E a primeira coisa que ele faz é arrumar a bagunça que está o seu apartamento. Ele começa a organizar a bagunça do seu apartamento, isso, aquilo, tal. Começa a ter novas ideias, começa a escrever de novo. Só que, no entanto, o seu novo conhecimento adquirido, ele passa a memorizar melhor as coisas. Os seus 5 sentidos funcionam aguçadamente. E ele volta a se encontrar com a sua parceira, que está tentando terminar com ele, só que ela fica interessada, porque ele chega meio diferente a falar com ela. Ele está diferente, devido a essa nova droga. Quando acaba e ele necessita de mais, ele vai procurar pelo seu cunhado e encontra ele morto no seu apartamento. Afinal, seu cunhado era um traficante e vivia levando drogas para pessoas de alto poder aquisitivo. Ele fuça por lá e acaba achando um saquinho do NZT, essa droga revolucionária, e passa a fazer uso contínuo dela. Ou seja, ele leva o seu cérebro a um outro nível. Se interessando pelo mercado de ações,
ele acaba caindo no mundo de Robert De Niro, com seu conhecimento, com a sua abertura, com a sua nova genialidade. Ele passa a se tornar um cara imprescindível e ele acaba adentrando com força nesse mercado das ações, e ele acaba se tornando amigo de Robert De Niro com suas opiniões, o fazendo ganhar muito dinheiro e também crescendo de patamar também. De um simples escritor ele passa a ser um cara milionário. O filme é de 2011, está fresquinho ainda. Se você não viu, procure ver. Recomendado para pessoas de 18 anos, por trazer substâncias ilícitas, né? A forma como eles lidam com ela. E Bradley Cooper está impecável nesse papel. Não é à toa que atraiu alguns prêmios para esse filme. Só que no decorrer da sua caminhada ele conhece um cara que é uma espécie de traficante, assassino, bandido, criminoso, de tudo um pouco. E ele tem acesso a essa droga. E o mesmo que acontece com Bradley Cooper, acontece com ele. Só que como ele é um cara mais voltado para o mal, ele mata pessoas, ele assassina, tudo por causa da droga. E ele passa a consumir a droga também e a procurar o Bradley Cooper, virou mexeu no decorrer do filme para adquirir ela, que só ele tem acesso a ela. Olha, um roteiro muito bem costuradinho, bem amarradinho. Você passa a saber o que vai ser, qual será o desfecho dessa história, baseado num romance de muito sucesso nos Estados Unidos. Se você não viu, procure ver. Sem Limites leva um homem ao limite da sua capacidade cerebral de criar coisas, de achar coisas. E Bradley Pitt está bacana pra caramba nesse papel, que nada mais é do que um usuário, porque se é uma droga experimental, é porque ele é um usuário dela, fazendo conta, e ela não foi liberada ainda, ela está em experimento ainda. Mas primeiro eles liberaram essas doses aí para algumas pessoas, para que depois ela fosse liberada no mercado. E ele acaba fazendo uso dela, esse criminoso também que o cerca, que tenta a todo custo adquirir a fórmula da droga. E ele leva essa empresa do Robert De Niro, em determinado momento da história do filme, a uma fusão com uma outra mega empresa da qual ele vai lucrar milhões. Só que algo acontece, algo emperra, porque esse mesmo outro empresário que está para fazer a fusão com o Robert De Niro, ele faz uso dessa droga também, por isso que ele é um cara sagaz nos negócios. Só que os efeitos colaterais o levam à morte. Ele acaba morrendo antes de concretizar esse negócio. E o Robert De Niro perde milhões. Bom, eu já falei demais. Se vocês assistem um pouco dos vídeos do meu canal, devem saber que eu gosto que as pessoas vejam, assistam e tirem as suas próprias conclusões. Entre na linha aqui embaixo, aqui comente o que achou, o que não achou, mas com moderação. E de preferência sem dar muito spoiler também, para que outras pessoas possam assistir também. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas os personagens principais, Lobo Negro, seu filho caçula Lobo Cinza e seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura. Aqui eu faço uso de mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público, criada em parceria com Emerson Penerari, esse grande artista. Criamos o universo Gamp, repleto de personagens que a princípio foram feitos apenas para histórias em quadrinhos e que agora foram migrados para a literatura. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book,
No Kindle ele é disponível gratuitamente. Se você quiser ler, entre lá, dá uma lida, ajuda nós, escritor autônomo. E tem também o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço a personagem principal, só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o que houve, se ainda estão vivos ou mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E este ano ainda eu tô correndo contra o tempo, viu? Para poder fazer uma produção bem bacana, bem legal, para que vocês gostem. Eu lançarei o meu terceiro trabalho literário chamado Andarilho. Eu pego um personagem que foi a primeira coisa que eu criei nos quadrinhos e conto um romance, aventura e fantasia na medida certa. Espero que vocês gostem. Dá essa força pra nós aí, hein, pessoal. Vamos lá, hein. Ó, quero só ver, hein. A gente vai se falando. Tudo de bom pra vocês e até a próxima. Está bem?